Bom, então o que a gente tem a ver com as ervilhas? O Mendel, na época dele, em 1800 e pouco, ele estudou as ervilhas porque ele queria entender sobre a hereditariedade. Se ele fosse estudar com alguma espécie animal, ia demorar muito para ele conseguir acompanhar várias gerações. Como a ervilha é uma espécie que tem ciclo de vida anual, ele conseguiu acompanhar várias gerações e postular algumas leis que são válidas até hoje. Bom, apesar de ser considerado o pai da genética, o Mendel na época ainda não conhecia os conceitos de gene e DNA, nem cromossomos. Então, todas as leis que ele postulou e que são válidas até hoje para o estudo da genética foram leis baseadas no fenótipo. Qual que é a diferença de genótipo e fenótipo? O genótipo é a constituição genética que um indivíduo tem. O fenótipo já é referente, então, às nossas características físicas e fisiológicas. Então, estatura, cor de pele, cor dos olhos, se tem alguma doença, pressão alta, diabetes. Tudo isso são as nossas características físicas e fisiológicas, que nós chamamos, então, de fenótipo. Então, como é que o Mendel fez? Na época, ele observou várias características das ervilhas, né? Vou dar um exemplo bem simples, a cor da flor. Então, ele botou os indivíduos, né, as plantinhas de ervilha, ele fez o cruzamento, né, polinizou, manual, né? Ele botou para cruzar indivíduos com flor roxa e indivíduos com flor branca. E aí ele observou que na geração filial, né, ele pegou os parentais, branco, roxo, e a próxima geração, a filial 1, apareceram todos os indivíduos com a cor roxa. Para surpresa maior dele, quando ele deixou esses indivíduos, né, se intercruzarem, esses roxos, reapareceu na F2 a cor, né, o fenótipo branco. Então, o que na época ele já conseguiu postular? Que todas as nossas características, elas são condicionadas por dois fatores. Hoje nós sabemos que são dois cromossomos. Nós temos um conjunto de cromossomo advindo do pai, um conjunto de cromossomo advindo da mãe, né? Então, no caso da espécie humana, são 23 pares. Esses cromossomos, eles formam, então, os pares, né? E para cada característica, nós vamos ter, então, dois alelos, né? Do mesmo gene, vamos ter duas possibilidades de alelos. Se esses alelos forem iguais, o que veio do pai e o que veio da mãe, nós vamos chamar o indivíduo de homozigoto. Se eles forem diferentes, por exemplo, o pai mandou o azão, a mãe mandou o azinho, esse indivíduo ele é heterozigoto. Então, nós somos homozigotos e heterozigotos para vários genes, né? A espécie humana tem mais de 20 mil genes, né? Lembrando, o cromossomo e o DNA, eles têm a nossa informação completa. Um gene é um trecho, é um segmento que é responsável por alguma característica. Normalmente, nós utilizamos para simbolizar a letra da característica recessiva. Então, no caso de flor roxa e flor branca, se no cruzamento entre branco e roxo apareceram todos os filhos roxos, nós já sabemos que a cor roxa é dominante sobre a branca. Então, a letra que a gente pode utilizar seria o B, Bzão e Bzinho. Se eu tenho, então, indivíduos que são roxos fenotipicamente, mas que geraram filhos com flor de cor branca, esses indivíduos roxos, eles obrigatoriamente têm que ter o alelo Bzinho, né? Eles são heterozigotos, então fenotipicamente são roxos, mas genotipicamente eles carregam o alelo Bzinho, por isso que eles tiveram filhos, né, descendentes com a cor branca. Dependendo da característica que a gente está estudando, nós vamos sempre fazer o cruzamento, né, dos parentais, do pai e da mãe, saber quais são os genótipos. Desses genótipos, então, a gente consegue saber como que são as opções de gametas que esses indivíduos vão ter e fazer o cruzamento, né? E aí, nesse cruzamento, nós vamos ver, então, quais são as possibilidades de ter filhos, né? Quais são as possibilidades tanto genotípicas quanto fenotípicas, certo?
Obrigada pela atenção e até a próxima!